Alô? Bom, boa tarde a todos. Opa, que boa tarde, hein, pô? Tá todo mundo animado assim, 17 horas. Eu queria agradecer ao presidente Solomar pelo convite. O doutor Célio fez o convite para participar aqui desse evento com os senhores. Doutor, está aqui o presidente. Eu sei que vocês são um conselho novo, né? Eu sei que a lei é de 2018. Eu tive num evento com os senhores, com o jurídico dos senhores de 2018, e de lá para cá acompanhei essa trajetória de vocês. E me passaram a missão para falar um pouquinho sobre código de ética. E esse assunto é meio chato, né? E eu falei, como é que eu vou tentar traduzir isso aí para nós termos um diálogo mais proveitoso e mais útil, né? E eu fiquei feliz de saber que tem muito pessoal que veio do sindicalismo e está hoje no conselho, né? E eu acho que eu tenho muitos amigos no Conselho Federal de Enfermagem, né? E eu consegui ajudá-los um pouquinho nessa meta aí do piso, mas eu sempre falava para eles, olha que objetivo conflitante aí. Vocês são do Conselho Federal, fazem a fiscalização dos profissionais, será que vocês têm legitimidade para tentar conseguir o piso para a categoria? Eu acho que isso aí é mais coisa de sindicato, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo que os membros de sindicato têm muita legitimidade para participar do conselho. Os senhores vêm da cultura do perfil profissional do técnico, então os senhores conhecem a profissão, né? Os senhores trazem isso, né? A essência do que é ser um técnico profissional. Então, essa legitimidade de participar dos conselhos. Aliás, quando a gente fala de conselhos, né, lembramos da Idade Média, as corporações de ofício, e quem vai julgar hoje questões relacionadas aos conselhos profissionais não tem noção do que é um conselho profissional em si, né? E vamos falar um pouquinho, então, de ética. Por que eu acho importante ética? Falar um pouquinho de ética. Porque os senhores estão numa zona cinzenta, né? O conselho é novo e vocês ingressam numa área que nem a jurisprudência do Tribunal de Contas, do Judiciário, sabe muito bem o que é hoje um conselho de fiscalização. Ah, são autarquias. Tá bom, está na lei, são autarquias. Mas os senhores não estão no orçamento público, não recebem recurso público. Os dirigentes não têm jornada, não são nomeados por autoridade pública, são eleitos, né? O concurso público, vocês fazem um processo seletivo, não tem um regime jurídico único que rege a carreira dos empregados, dos conselhos, que agora são empregados pela DPF 36, julgada pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator. Então, os senhores têm uma série estão numa área cinzenta. E essa área cinzenta, no Brasil atual, representa um pouco de risco. E como é que eu combato esse risco? Eu combato esse risco tendo normas claras na minha atuação enquanto dirigente. E essas normas claras eu tenho aonde? Eu tenho na lei de formação do meu conselho, no meu regimento interno, no meu código de ética e no código de conduta. Essas normas me deixam tranquilo para o exercício da minha função. E o código de ética, que vai reger a interação dos senhores com toda essa categoria profissional, que a cada vez mais os senhores vão precisar de legitimidade, é a ideia do político, é legitimidade para exercer as funções do conselho. A imperatividade do exercício da fiscalização do conselho está no brasão que os senhores usam, porque está na lei que é a autarquia. Mas a respeitabilidade, a legitimidade, vem com o exercício dessa atividade de forma ética, proba e conforme a lei.
E quais são os grandes desafios que passam os conselhos? O Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo, tem uma imagem de muita respeitabilidade. É um conselho que nunca recebeu o jeton. Os senhores são novos. O Conselho Federal de Contabilidade nunca teve problema com denúncia anônima no TCU, por exemplo, de uso de diária, uso excessivo de diária, uso excessivo de auxílio e representação e etc. Então, ele tem uma imagem forte de respeitabilidade. Mas é um conselho que ele foi construído há muito tempo. E, hoje em dia, ele tem problemas com o quê? Com o cadastro dos profissionais, com o pagamento desses profissionais, e nós vamos começar a ter problemas com alguns conselhos no futuro, se eu não me conduzir e acompanhar a evolução do perfil profissional. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Em 1994, escreveram um livro chamado O Mundo é Plano, e o autor falava que cerca de 50% das declarações de imposto de renda do contribuinte americano eram feitas na Índia. Isso era um esvaziamento da atividade profissional do contador da atividade similar nos Estados Unidos. E assim, os laudos médicos, quase 60%, eram feitos na Índia, né? Se fazia o exame, mandava para laudar na Índia e devolvia para os hospitais americanos. O que eu quero falar? Especificamente, sem saber os detalhes da profissão dos senhores. A cada vez mais, o exercício profissional, ele vai ser à distância, vai ser remoto, e isso vai trazer dificuldades de fiscalização do exercício profissional. E a fiscalização é o que dá sustentação para a atividade dos senhores. A fiscalização que os senhores fazem me dá confiança, enquanto cidadão, que aquele serviço que eu estou contratando ou daquele objeto que eu estou comprando, eu tenho segurança em adquirir aquilo. Me dá segurança que aquele técnico que está me indicando num projeto para eu comprar o equipamento A, B ou C, ele tem ética para indicar o equipamento adequado, e não o equipamento que vá favorecer a empresa A, B ou C. Então, tem inúmeros desafios que os senhores vão passar nessa época de adaptação, e nada melhor do que um código de ética denso e interessante para enfrentar esses desafios. Quando eu falo de código de ética, eu falo do quê? Eu tenho 3 tipos de normas que regem a atividade de qualquer um de nós e de um conselho profissional. Eu tenho norma jurídica, eu tenho normas morais e eu tenho normas éticas. Norma jurídica é aquilo que está na lei. É a atividade do legislador, Câmara, Senado, estadual, municipal ou da União. Moral é aquilo do costume da sociedade, ou seja, e norma moral são os costumes de uma determinada sociedade em determinada época. Então, tem uma moral que impera no Brasil, uma moral que impera numa determinada comunidade no interior da Bahia, uma determinada comunidade no interior do Rio Grande do Sul. São condutas morais. É algo coletivo. A ideia de moral é a ideia de coletividade. É diferente de ética. Ética está atrelada ao indivíduo, ao comportamento individual. Então, é a minha conduta pessoal. Voltando um pouquinho, a moral também está na lei. Se os senhores forem ler o Código Civil Brasileiro, o negócio jurídico, um contrato que nós façamos e etc., ele está sujeito às normas morais, senão ele não tem validade jurídica, ele pode ser anulado pelo juiz.
Eu não posso fazer um contrato que tenha um objeto contrário à moral e aos bons costumes. A ética é algo voltado ao indivíduo. Quando eu falo de código de ética, eu falo do dever de honestidade, de fazer o que é conveniente, de fazer aquilo que eu não aceitaria do outro. Isso, a ética, em relação a um código de ética, que vocês têm definido em lei e numa resolução. Eu não consegui ler a resolução dos senhores, porque eu não consegui acessar o site. Está relacionado ao quê? Está relacionado ao procedimento do conselho em relação aos profissionais, está relacionado ao exercício profissional, o que se espera que um profissional, um técnico industrial honesto faça, está relacionado às empresas que os senhores fiscalizam, ou seja, é o procedimento honesto. Esse procedimento ele pode ser sancionado? Pode, tanto que está previsto em lei. Eu tenho uma norma, os senhores têm, a norma dos senhores é uma lei de 2018, prevendo as condutas que são vedadas. Qual é uma boa referência, por exemplo? E quando eu falo de código de ética, eu falo da ética também do empregado do conselho e dos dirigentes do conselho em relação ao conselho profissional. E aí, como que é o meu termômetro dessa ética? É a imagem que o conselho vai ter perante os empregados e perante a comunidade. Eu sempre, um bom parâmetro de conduta ética, para quem atua no conselho, dirigente ou empregado, sempre, antes de uma conduta, olhar para o elemento externo. Qual é o elemento externo? É o conselho. Por exemplo, o Código de Ética do Servidor Público Federal preceitua que o servidor público federal ele tem que utilizar o recurso extremamente necessário para qualquer tipo de despesa, porque aquilo é oriundo de recurso público, de pagamento da comunidade, da coletividade, inclusive dele. Essa é a ideia que se traz para a despesa com os conselhos profissionais. É a parcimônia na utilização da anuidade paga pelo profissional. Por exemplo, a diferença entre o que pode ser legal, mas ao mesmo tempo pode não ser ético. Um processo de fiscalização do Tribunal de Contas da União, eu me recordo que um presidente de um tribunal que foi multado, ele criou administrativamente uma gratificação, e só poderia criar por lei. E ele foi penalizado pelo TCU. No recurso dele, esse presidente de tribunal escreveu basicamente assim no início: esse tribunal que me fiscaliza também cria gratificação administrativamente, não cria por lei. A conduta do presidente fiscalizado era ilegal, mas a conduta de quem estava fiscalizando não era ética. Por que que não era ética? Porque ele estava praticando algo que ele estava inibindo o terceiro de fazer por força de lei. Então, não era uma conduta ética. Outra questão para os senhores. Às vezes, nos mínimos detalhes está presente a conduta ética. Eu já pertenci a um quadro funcional de um tribunal em que nós fizemos um grupo de trabalho para definir a jornada de trabalho. Qual seria a jornada de trabalho? Nós trabalhávamos numa jornada de 8 horas, e nós íamos analisar a viabilidade técnica e econômica da jornada ser de 6 horas. A conduta ética
nos impunha o seguinte: você pode reduzir a jornada para 6 horas, desde que isso traga resultados para a instituição e aquele valor que a instituição te pague como remuneração, você produza tanto nas 6 horas como nas 8 horas diárias. Isso seria um procedimento ético nosso. Agora, nós reduzirmos, como foi reduzida a carga horária para 6 horas, nós precisaríamos atender esses requisitos. Então, ética está muito voltada ao dever de honestidade. Só que, no caso, na ética profissional, ela está voltada às condutas que se exigem da atividade profissional. Falando um pouquinho de ética, no sentido da probidade e honestidade, um código de ética que prime pela conduta honesta de empregados, dirigentes de conselhos, o que ela resulta? Em termos de imagem institucional, é a imagem institucional forte. Se os senhores tiverem uma fiscalização de qualquer órgão de controle, seja, eu não quero fazer fiscalização dos conselhos, mas eu acho que a pressão está tão grande que eles vão acabar fazendo, não é? Se os senhores tiverem uma imagem institucional forte, como o conselho de conduta proba, honesta, a fiscalização de um Tribunal de Contas, de um Ministério Público Federal, de uma Controladoria Geral da União é diferenciada. A análise das denúncias que são feitas, elas são feitas de um jeito diferente. Eu tenho para os senhores, eu adoto o Conselho Federal de Contabilidade como parâmetro, porque realmente eu não sei se é porque é coisa do contador, no dia a dia ele tem o hábito de muito controle da despesa, da comprovação da realização da despesa, etc. Mas eu não me recordo, nos 30 anos que eu advogo em tribunais de contas, e principalmente no TCU, ter lido uma denúncia anônima sobre o Conselho Federal ou um Conselho Regional de Contabilidade. Então, essa imagem forte é importante. E essa imagem forte, ela é importante porque, perante a sociedade, é uma imagem de respeito da sociedade para o Conselho. E isso reflete na confiança que a sociedade tem em cada técnico associado ou registrado no Conselho. E isso faz a sociedade levar para o Conselho discussões acerca daqueles profissionais. Isso traz uma interação social cada vez maior. Isso é a ideia de legitimidade dos conselhos profissionais. Isso também traz uma imagem profissional de respeitabilidade dos profissionais. Qual é o maior problema de um particular que vai contratar um profissional? Você vai contratar um engenheiro. Qual é o engenheiro de confiança? É aquele... Eu tenho um CONFEA que fiscaliza? Sim, eu tenho um CONFEA que fiscaliza. Além disso, o engenheiro tem uma imagem de respeitabilidade. Referência institucional. Um conselho com código de ética forte, tanto o código de ética de dirigentes, empregados e do profissional, ele vira referência dentre os conselhos profissionais. Teve um caso específico que nós trabalhamos depois de um problema de fiscalização em determinado local, e esse local acabou se transformando numa referência para o Ministério Público Federal para adotar os mesmos procedimentos em outros locais. Então, a ideia de um código de ética forte, ele traz também essa vantagem, a ideia de referência institucional. O que eu tenho num código de ética? Um código de ética, ele, como está na lei, não precisa falar muito sobre o que
tem que conter um código de ética. Mas, na realidade, o que é importante? Essa interação social, vocês, interação com os fiscalizados, vocês são um conselho novo, eu gostei muito da ideia de fazer algo antecipadamente, previamente, como algo preventivo. Por quê? Porque assim como muitos dos senhores estão ingressando nessa zona cinzenta do serviço público, que nem o Judiciário e o Tribunal de Contas sabem o que é um conselho, e os senhores não sabem realmente como tem que se portar, isso é um problema de todos os conselhos hoje, quem está sendo fiscalizado pelos senhores está num período ainda de adaptação. E vocês, salvo engano, se vocês não têm conselho regional em todos os estados ainda, né? Ou já tem? Tem? Não, né? Mas não fiscaliza todos tão bem como deveria ainda, né? Bom, uma infração ética, ela precisa estar prevista em lei. Os senhores podem criar uma infração ética por resolução dos senhores? Eu não tenho a menor dúvida que ela tem que estar em lei. Por quê? Porque é restringir direito. Se os senhores, se uma infração ética for causar a suspensão do exercício profissional, exercício profissional é trabalho. Trabalho é fundamento da República, é mais importante que direito fundamental. A restrição não pode estar num ato administrativo. Se eu considerar o conselho uma autarquia, uma resolução é um ato administrativo. Eu não posso restringir direito por ato administrativo. E aí eu vou para o artigo 5º da Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E se isso for gerar cassação do registro profissional, nem pensar constar numa resolução administrativa. Pode? Pode, mas até isso ser contestado judicialmente. O Código de Ética, ele não pode abordar e não é objeto de atuação a responsabilidade do profissional registrado no conselho perante terceiros. Por exemplo, se eu sou um médico e eu causo uma lesão a terceiro numa cirurgia, a responsabilidade civil pela indenização daquele ato, ela não é objeto de atuação do conselho, exceto se aquele ato, por exemplo, tem uma conduta vedada no Código de Ética. Por exemplo, eu estou exercendo ilegalmente a profissão. Isso sim é objeto de atuação do conselho. Mas aquele dano que eu causo a terceiro, ele não é objeto de atuação do conselho. O conselho poderia interferir, por exemplo, e indicar qual o método ou qual a melhor técnica que eu poderia usar. E essa questão também, a técnica utilizada, é muito interessante isso, essa questão em discussões sobre responsabilidade do profissional. Então, por exemplo, eu vou dar um palpite aqui sem conhecer detalhadamente a atividade de um técnico industrial, mas, por exemplo, se eu construo determinado equipamento e eu tenho 3 técnicas disponíveis para eu utilizar e eu construo aquele equipamento utilizando uma técnica X, eu estou isento de responsabilidade se aquela técnica é reconhecida e é usual.
tá? Agora, isso não pode ser objeto de sancionamento pelo conselho profissional e nem vai me gerar depois uma responsabilidade profissional, exceto se eu estiver exercendo aquela profissão ilegalmente. Julgamento das comissões de ética e disciplina. O julgamento, hoje em dia, nós temos uma ideia um pouquinho diferente. Voltou. Obrigado. Antigamente, a defesa, como os senhores são um conselho novo, eu acho que isso deve estar na norma dos senhores. Antigamente, a defesa era simplesmente o seguinte: notifica sobre uma conduta X para apresentar defesa em tantos dias. Hoje em dia, eu tenho que exercer a minha defesa de tal forma, ao ponto de eu influenciar quem vai decidir sobre aquele assunto. Então, a ideia hoje de contraditório e ampla defesa constitucional, na Constituição eu tenho 2 parâmetros para defesa perante qualquer, no Judiciário, Tribunal de Contas, controle interno, né, procedimento de Ministério Público e etc. É o contraditório e a minha ampla defesa. O que é contraditório? Contraditório é eu ter ciência de tudo naquele processo. Não adianta só me dar cópia do processo, não. Eu tenho que ter cópia do processo, de diligências ou de documentos que se façam menção dentro do processo ou não estão lá no processo. Eu não posso ter cópia parcial do processo, eu tenho que ter cópia integral, eu tenho que ter cópia legível do processo. E o meu contraditório, a ampla defesa também, que é outro preceito, ele contempla eu ter, por exemplo, prazo para fazer defesa. Então, por exemplo, não adianta me entregar um processo sob uma sanção ética com 250 folhas e me dar o prazo de 5 dias para eu fazer defesa. Então, o conceito hoje de defesa perante as comissões de ética e disciplina é a defesa de tal magnitude que eu vou poder influenciar aquela comissão, influenciá-la no julgamento que ela vai realizar sobre minha conduta. E aí eu posso pedir perícia, eu posso pedir prova testemunhal, perícia em prova documental e N questões. Então, a defesa nos processos éticos e disciplinares, ela tem que ser a mais ampla possível. É o que se chama de contraditório substancial. Código de conduta e lei de conflito de interesse. A questão é a seguinte: é interessante ter código de conduta? A minha atuação, estou falando agora dos dirigentes e empregados dos conselhos. A minha atuação, enquanto dirigente ou empregado, ela está extremamente engessada. Eu tenho a lei do meu conselho, eu tenho o regimento interno, eu tenho as resoluções, e aí eu tenho todas as leis de ordem pública. Eu vou fazer uma contratação, eu tenho que obedecer lei do pregão, lei de licitações, né? É extremamente engessado. Eu tenho que ter mais um código de conduta? Não é que tem que ter, mas é interessante. Qual é o papel de um código de conduta? Existe um código de conduta da Alta Administração Pública Federal. A ideia do código de conduta é um anteparo para a minha proteção, porque eu vou trazer para o código de conduta, de maneira mais objetiva e prática, o que eu posso e não posso fazer. Eu vou trazer com precisão e clareza aquelas condutas, por exemplo, que o Código de Ética traz, as chamadas normas deontológicas, os princípios. Se eu ler o capítulo relacionado aos princípios, eu não vou saber com clareza o que é o dever de ser honesto.
No meu dia a dia, o tesoureiro que vai ordenar uma despesa, quais são as condutas que são vedadas ou permitidas para ele? O presidente do conselho que faz a representação institucional, o que ele pode ou não representar? Então, no Código de Conduta, eu trago com clareza e com precisão essas questões. Então, é interessante ter um Código de Conduta. Isso é mais protetivo do que engessador da gestão. Nessa linha também, a lei de conflito de interesse. Nesse assunto que nós estávamos falando ali sobre, por exemplo, piso salarial, isso é assunto de sindicato ou de conselho. Então, a lei de conflito de interesse, quando eu tenho um código de conduta, eu posso trazer para dentro do código de conduta as questões, as condutas que podem gerar conflito entre a minha atuação enquanto dirigente ou enquanto empregado do conselho e aquelas minhas particulares. Até que ponto eu receber tantas diárias contempla o interesse público em detrimento do interesse particular? Na esfera federal, eu tenho a Lei 12.843, que é a Lei de Conflitos de Interesse, e ela define inúmeras condutas que geram conflito de interesse. E a ideia genérica de conflito de interesse é eu ter poder de decidir e essa minha decisão, ela poder trazer vantagens para o interesse privado em detrimento do interesse público. E a segunda é eu utilizar informações que eu tenho acesso por esse exercício de cargo para a esfera privada minha ou de outrem. Então, um código de conduta é interessante por dois motivos. Primeiro, eu trazer com clareza e precisão essas normas, esses princípios éticos para dentro de um código de conduta e trazer também condutas que possam gerar conflito de interesse. E aí eu me protejo com base num código de conduta. Essa é a importância de código de conduta. Bom, agora vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre responsabilidade dos dirigentes. Eu entendo o seguinte, tem um parâmetro equivocado hoje para estabelecer a responsabilidade dos dirigentes dos conselhos profissionais. Por quê? E esse documento nós juntamos na DPF 36 no Supremo, junto com o parecer jurídico. A ideia é a seguinte: com a fiscalização dos tribunais de contas e CGU nos conselhos profissionais, eu trago, na minha cultura enquanto fiscalizador, estou falando de Tribunal de Contas e controle interno, as normas de direito público, e eu faço essa fiscalização. Então, eu sou um auditor, por exemplo, que convivo com lei de licitações, convivo com a lei do regime jurídico único e convivo com aquela série de premissas da área pública. E eu vou fazer uma fiscalização num conselho profissional. Os senhores não são órgãos e entidades. Os senhores não usam orçamento público. Não são submetidos à lei de responsabilidade fiscal. Não são submetidos a uma lei do regime jurídico único do servidor público, que tem todas essas premissas para a contratação de pessoal. E esse é o parâmetro de quem vem fiscalizar, traz para a fiscalização que vai fazer num conselho profissional. Outra questão, a maioria dos órgãos públicos, eles não têm esse deslocamento de fiscalização, teria, por exemplo, um IBAMA, uma Polícia Federal, etc. Então, eles não conseguem ver essa atividade fiscalizatória dos senhores, por exemplo, que eu preciso de diária. Ou, por exemplo, quem exerce função numa comissão de ética e recebe auxílio de representação. E eles não olham para o profissional, por exemplo, que está vendo que uma comissão de ética, ele está emitindo um parecer sobre uma conduta ética de um profissional que foi objeto de uma fiscalização, e ele não está vendo que aquele parecer ali é um desforço intelectual que tem que ser indenizado.
então aquilo ali justifica o pagamento de um auxílio representação. Então, essa fiscalização que vem lá de fora, ela olha os dirigentes como os servidores públicos que têm jornada de 8 horas diária, que estão todo dia no órgão e na entidade. Eles olham o dirigente como aquela pessoa que cumpre jornada e está todo dia no órgão, e a todo momento ele está tendo aquela interação com o servidor público que está ali. Então, a responsabilidade, o padrão de responsabilidade hoje dos senhores, que vai ser, se não tiver um trabalho nesse sentido, vai ser o parâmetro adotado para os dirigentes públicos, é um padrão inadequado de responsabilidade, né? E como é que eu sei disso? Eu sei disso, por exemplo, que se eu for ler a DPF 36, que é um julgamento supremo, está lá escrito pelo relator que os conselhos de fiscalização são entidades não estatais. E se eu sou entidade não estatal, eu não aplico todo esse complexo de normas de direito público que regem a atividade de autarquias e fundações. Isso vai me tirar a força coativa para exigir anuidade ou para fazer fiscalização? Não, não vai. Por exemplo, o sistema S, que são paraestatais, que não são autarquias e não são categorizados no Decreto-Lei 200/67 como entidades governamentais, eles não deixam de receber mensalmente a contribuição, de forma alguma. Então, aí vou entrar num ponto que eu defendo, que é um pouquinho polêmico para alguns, mas para outros é mais palatável, no seguinte sentido: os conselhos devem ter, sem deixar de exercer o poder de polícia e de ter esse status, que exercem por delegação o poder de fiscalização profissional, podem ter normas próprias. Normas próprias para fazer compras, contratação de pessoal e compras. Para que um conselho tem que fazer pregão eletrônico, concorrência e etc.? Porque o dinheiro de vocês, o que vocês arrecadam de anuidade, ele tem uma aplicação preferencial. Qual é essa aplicação preferencial? É com a fiscalização profissional. E esse é o dever dos conselhos com a coletividade. Essa é a atividade finalística de interesse coletivo dos conselhos de fiscalização profissional. Agora, os senhores têm que trabalhar a questão isso é uma questão estratégica para os conselhos, trabalhar a questão da responsabilidade. Se os senhores me permitirem, esse aqui é melhor, rapidamente, eu coloquei esses tópicos aqui num livro. Por que eu considero que a responsabilidade dos senhores é diferenciada? Porque os senhores exercem as atividades em ambiente de avantajada insegurança jurídica, decorrente de insuficiência normativa da jurisprudência do STF, do TCU sobre os conselhos. É diferente de alguém que é de uma autarquia, por exemplo, aí, eu pego uma autarquia federal, eu sei que eu sigo 812, 866, sei as atribuições do meu cargo definidas em lei. Os senhores estão numa área cinzenta até hoje. Segunda questão, os senhores não são profissionais da administração pública, não recebem vencimentos de remuneração, são cargos honoríficos, não tem um regime jurídico único definido em lei. Terceira questão, os senhores são eleitos para representar uma categoria profissional. E os senhores não são admitidos por concurso público, não têm atribuições definidas num cargo por lei. E a última questão é que, dada a natureza dos conselhos, as características, por exemplo, da função de
conselheiro tem discricionariedade alargada, não devendo se submeter às normas públicas. Basicamente são essas questões. Não vou ficar lendo aqui para os senhores o restante. Então, essa questão, os conselhos, e aí eu acho que é interessante trabalhar através do conselhão a definição de um modelo de responsabilidade dos senhores. E uma questão aqui, a depender de como é definida a responsabilidade dos senhores, isso interfere na autonomia dos conselhos. E está lá, quem está falando que os senhores são autônomos não sou eu. Está no Supremo, nos julgamentos do Supremo, que os conselhos de fiscalização profissional são autônomos, independentes e não estatais. Por que interfere na autonomia? Interfere na autonomia no seguinte sentido: os senhores podem ser imbuídos de inúmeros objetivos em benefício da coletividade e do perfil profissional, mas os senhores não podem executar por quê? Porque em determinado dia, determinado auditor entende que os senhores não podem exercer determinada atribuição. É interessante ter uma fiscalização de um Tribunal de Contas? Sim, é interessante. De um controle interno? É interessante. Mas uma moldura diferenciada que não tenha ingestão sobre o exercício profissional, a atividade finalística dos conselhos. Com esses requisitos, uma fiscalização é bem-vinda. Responsabilidade dos dirigentes e a nova lei de improbidade. Só um detalhe para os senhores. Eu não vou falar aqui das alterações da lei de improbidade, mas basicamente a nova lei de improbidade, para exigir ato de improbidade, tem que ter dolo específico, ou seja, é a minha intenção desonesta de causar um dano. E segundo, é efetivamente existir o dolo, esse elemento subjetivo da má-fé, da desonestidade. E o segundo elemento é o prejuízo. Os senhores podem ou não responder por ação de improbidade. Se for considerado autarquia, dirigentes autárquicos, está na lei de improbidade. Vai responder por improbidade. Se forem entendidos, por exemplo, que não são entidades autárquicas, pode estar na lei como autarquia. Mas como entidades que agem por delegação do poder competente na fiscalização do exercício profissional, pode não responder por ação de improbidade. E aqui eu vou falar uma questão para os senhores, o seguinte. Eu já fui servidor público, já tive do outro lado, e quando eu olho para esse mundo todo do serviço público, eu vejo o seguinte. Eu vejo que existe um quadro funcional muito interessado em garantir essas amarras do serviço público. Porque, às vezes, faz uma interpretação equivocada da realidade. Quando eu escrevi na primeira edição que deveriam ser seletistas, eu recebi crítica por Instagram, por WhatsApp, por LinkedIn, em todo que é lugar. A decisão do Supremo foi, são seletistas. Isso traz vantagem, ser seletista ou ser servidor público? Não traz, em termos de garantia para o quadro funcional. Por quê? É até o exato momento de um servidor público não ser objeto de uma fiscalização que ele vai ver como é difícil fazer a defesa perante um órgão de controle. E aí nós temos um grupo que, às vezes, faz a defesa dessas prerrogativas, por quê? Porque talvez eu tenha mais utilidade pela maior complexidade para o meu dirigente. E isso é uma visão equivocada
porque o que dá legitimidade é o apoio da população, é o apoio dos profissionais. A minha OAB permanece em pé porque nós temos 150 deputados que são advogados. Então, o que dá legitimidade para os senhores é ter técnicos industriais ou técnicos agrícolas. Industriais, mas tem um outro conselho também, eu ia citar o outro também, que está na mesma lei. No legislativo. Hã? E faz muito bem isso. Então, por exemplo, aquela pessoa que acha que a complexidade normativa vai me tornar, enquanto parecerista jurídico ou membro do órgão jurídico, mais importante ou necessário, e aí eu vou ter segurança e proeminência profissional, faz uma leitura errada do que mantém uma figura jurídica ou que mantém uma autarquia ou um conselho profissional. Ok? Pessoal, espero não ter confundido os senhores, espero ter trazido um pouco de solução, um pouco de alento, mas eu vejo que as grandes questões dos conselhos dependem de atuação estratégica dos dirigentes dos conselhos. Definir normas, códigos de conduta, para deixar com precisão estabelecidas as condutas, trazer para esse código de conduta também o que é conflito de interesse, tentar trabalhar a questão de responsabilidade, qual é o entendimento sobre responsabilidade dos senhores nos órgãos de controle, tentar também definir se os senhores podem ter norma própria para fazer contratação de bens, serviços e de pessoal e etc. N questões nesse sentido. Isso depende de uma atuação estratégica e política dos senhores. Era isso aí. Muito obrigado, senhores. Ok, doutor Jacques, sua contribuição, não temos dúvida que é essencial e muito importante, e aqui nós temos que estar realmente agradecidos pela sua presença, que muito nos honra, e agora nós vamos aqui abrir um espaço para perguntas. Então, tem a nossa conselheira que está controlando e vai fazer essa seleção de perguntas para o senhor. Muito obrigado. Meu nome é Braulio. Eu tenho um irmão que é auditor da Receita Federal, certo? Meu irmão é auditor da Receita Federal, aposentado, trabalhava na Receita Federal, era da área de julgamento. Eu, topógrafo, fui lá no melhor advogado do Ceará, Paulo Quezado. Ele soube que meu irmão tinha se aposentado e chegou para mim e disse assim, que meu irmão já lançou 5 livros. Inclusive, artigo 5 da Constituição, ele lançou agora nesse mês. Aí ele falou, Braulio, chama o teu irmão aqui que eu tenho 200 empresas para ele tomar de conta. Porque meu irmão tinha experiência, era área de julgamento da Receita. Cheguei no meu irmão, ele disse, diga a ele que eu tenho ética. Eu não trabalho contra a Receita Federal nem um dia. É falta de ética eu ir fazer trabalho contra a Receita. Depois dele aposentado. Espero lhe visitar na Câmara ou no Senado. Nem foi o centro da sua palestra, pelo menos eu entendi, você colocou en passant no início, quando rapidamente falou em sindicato e falou em piso salarial. Eu
queria fazer uma pergunta, porque essa questão, esse tema é recorrente no meio dos conselhos. Eu já vi muito debate dizendo, olha, sindicato é sindicato, conselho é conselho, piso salarial é problema de sindicato, né? Eu tenho uma opinião que eu concordo com isso, mas relativizo um pouco. O sindicato é uma entidade de classe, luta para piso, para salário e tal. Mas olhando essa discussão que tem aparecido sempre, do que é ético, do que é moral, qual é o nível de responsabilidade dos conselhos, eu entendo que uma das finalidades do conselho é fiscalizar uma determinada atividade profissional em benefício do conjunto da sociedade. Isso é uma coisa difícil, porque, no meu entendimento, significa, eventualmente, você ir até contra o profissional que se representa. Entende? Agora, eu acho que aí tem a adjetivação de ética, eu acho que tem uma coisa chamada ética da sobrevivência, ética da valorização. Eu acho que, por exemplo, a questão do piso salarial, a gente travou uma discussão no Rio de Janeiro em que a gente amenizou, arrumou meio termo. Não é a função do Conselho defender o piso salarial, mas pode ser a atribuição do Conselho apoiar luta, apoiar movimentações para dar um piso salarial decente aos técnicos industriais. Por uma razão distinta do sindicato. Ao fazer isso, no meu entendimento, ele continua defendendo a sociedade. Porque se você exige que o profissional sirva a sociedade, por um imperativo, inclusive ético, você tem que se colocar que questões precisam ser respondidas, precisam ser dadas para que aquele profissional sirva a sociedade. Então, eu gostaria, se for possível, que você comentasse um pouco isso. Eu estou pegando a questão do piso salarial porque ela é recorrente. Ela apareceu na sua fala e aparece em todo lugar. Mas teriam outras coisas além do piso salarial. Eu acho que um conselho profissional, Conselho Regional dos Técnicos, Conselho Federal dos Técnicos, se ele tiver uma atitude, se ele tiver um programa, se ele tiver um encaminhamento, não para assumir a dianteira de lutar pelo piso salarial, mas de apoiar iniciativas pelo piso salarial, ele não está fugindo a nenhuma atribuição do Conselho, ele está respondendo a essa questão. Eu preciso servir a sociedade. Para isso, muitas das vezes, eu tenho que ir, inclusive, contra o profissional que esteja ferindo um conceito ético, que não está prestando um serviço de qualidade, mas para exigir isso, eu tenho que estar ao lado dele em questões que são necessárias para ele desempenhar a função. Eu gostaria, dentro dessa discussão de ética e de responsabilidade, se você puder, se você, por gentileza, puder comentar. Bom, que ele passou o microfone. Todo mundo escutou? Tranquilo? Tá. O parâmetro legal está lá no artigo 5º, se eu não me engano, inciso 13 é livre exercício de qualquer profissão. Então, uma regra geral de direito fundamental. Aí vem, salvo as qualificações. Então, o único óbice ao exercício profissional são as qualificações profissionais. Eu trago isso para os conselhos. Então, o objeto de atuação dos conselhos seria, em tese, a qualificação profissional, né? Bom, dentro desse parâmetro da qualificação profissional, eu entendo que, mesmo que indiretamente, eu estou primando pela qualificação de um profissional, pela melhor qualificação, e a qualificação não só a formação formal técnica de ensino, mas a qualificação daquele profissional como um todo, como ser humano, como profissional que vai ter o tempo mais dedicado e mais tranquilo para o exercício profissional, o exercício profissional mais digno é aquele mais remunerado. Então, se fazendo essa interpretação, eu entendo que seria o papel do conselho, sim, ok? Com toda facilidade, é papel do sindicato. Seria possível para o conselho? Sim. Qual é o problema disso? O problema disso é uma razão prática e não é uma questão de técnica jurídica, não. A questão prática é,
eu olhar isso sob o aspecto, por exemplo, de uma lei de conflito de interesse, entre o interesse público e privado. Porque a questão é, qual a quantidade de recursos do meu conselho eu vou utilizar na defesa de um piso profissional? E aí é a ideia de eu abrir a porteira. Se eu posso defender o piso, eu posso defender o outro direito, eu posso defender o outro direito, eu posso defender o outro direito. E aí, em determinado momento, eu perdi o foco na fiscalização profissional e eu estou primando por questões que são do interesse particular daquele profissional. Então, a grande questão disso tudo é eu estabelecer um requisito ou estabelecer algo que limite essa atuação. Eu entendo que o requisito a ser suprido é, sempre eu tenho que trabalhar com norte na qualificação profissional. Esses dias eu fui falar com um profissional e ele me falou que estava com muita dificuldade de trabalhar com a quantidade de dívida que ele tinha, até o deslocamento dele era difícil e tudo mais. Então, veja só, é possível trabalhar essa questão do piso? É possível. Então, por exemplo, eu li agora essa ADI no Supremo e eu vi todos os amicus curiae que tinham lá no Supremo. Eram mais ou menos uns 30 pedidos para interagir na ADI, né? Funcionar como amicus curiae. E tinha de um conselho regional estadual. Quando eu li aquela questão, a defesa jurídica, sim, entender, pô, é legítima a defesa jurídica aqui nesse caso. Eu estou valorizando, de certa forma, indiretamente eu trabalho com a qualificação profissional. Mas a grande questão, e nós dois não temos condições de definir isso com segurança, porque a decisão não vai ser nossa, a decisão vai ter de quem tem a caneta no judiciário ou nos órgãos de controle. Eu entendo que a questão do piso, indiretamente, é possível defender. Mas o problema é não abrir a porteira para outras questões, que aí equipara uma atuação sindical e aí nós vamos ter problema. Mas eu entendo, por exemplo, que quem exercer uma atividade sindical tem muita legitimidade para ocupar os cargos de dirigente, ser conselheiro, etc., nos conselhos. Não respondi com clareza e precisão como você queria, mas eu te garanto o seguinte, se alguém subir aqui e te der uma resposta com precisão, não dá para segurar, porque não dá para antever a decisão que vem de lá. Doutor Jacques e demais membros da plenária, bom, vocês já me apresentei várias vezes, doutor Jacques não sabe, eu sou Francisco Vernal Balbino, fui diretor administrativo do Conselho Federal, agora eu estou como diretor regional do CRT Rio de Janeiro, trabalhando junto com o presidente Palmares e demais membros. A minha pergunta minha colocação, o senhor vai... Existe uma ansiedade extrema entre os trabalhadores, nossas diretorias e conselheiros, que querem servir e atender também aos profissionais. Então, muitos regionais e diversas entidades por aí fora da área de conselhos, e a ansiedade dos nossos conselheiros e diretores de tentar também atender uma reivindicação dos profissionais junto ao conselho de que benefício podemos ter. Um muito reclamado precisamos de uma assistência médica. A outra, precisamos da assistência jurídica do conselho. A outra, o conselho pode financiar cursos de qualificação de mão de obra. Então, são várias ansiedades que existem e nos coloca numa situação, nós, diretores, principalmente que estamos recentes nesse processo, numa situação difícil, porque para atender esta ansiedade. E aí a legislação diz, clara, você é isto, a Constituição diz, é isto. Como se houver essas possibilidades para os conselhos profissionais, não só o nosso, mas outros parece que também
tratam dessa questão. Desculpa, eu esqueci o nome do senhor aqui. Gilberto, mas fiscalizar se tiver o piso, aí é competência, aí é tranquilo, né? Olha só, essa questão é a seguinte, por exemplo, dos direitos. Mas eu vou lhe dar uma resposta aqui, que é uma resposta assim, mais pragmática, entendeu? Eu posso fazer uma engenharia reversa dessa sua pergunta, no seguinte sentido. Eu posso ter uma assessoria jurídica, e quando eu sou questionado pelo profissional, eu vou examinar se aquilo está previsto em lei ou em ato normativo, se ele tem direito àquele tipo de vantagem, determinado direito que ele está me questionando. Concorda que isso não é ilegal? Porque eu estou fiscalizando se o exercício profissional é adequado? Então, por exemplo, ele está me questionando se ele tem direito a algo. Eu, enquanto fiscal, ok, eu vou emitir um posicionamento jurídico quanto a isso. Então, na verdade, eu estou querendo lhe ajudar para encontrar a solução. Então, veja só, essa assessoria jurídica não é uma assessoria jurídica, mas é um órgão jurídico que vai fazer uma fiscalização sobre o aspecto jurídico do exercício profissional, ok? Então, o que acontece? Vou falar ao senhor, olha só, faz de conta que eu estou no exercício acadêmico aqui, não tem responsabilidade para quem fala essas coisas, não. Então, por exemplo, há um tempo atrás, determinada empresa não podia vender um equipamento X por uma questão específica. E aí nós mudamos o nome daquele equipamento. Era raio-x, equipamento de raio-x, tipo esse que tem em aeroporto, né? Tem em portos hoje em dia. E aí nós demos o nome do serviço de certificação de cargas. Só que o serviço de certificação de cargas, dentro dele, ele tinha um equipamento de raio-x. Atendeu o interesse da empresa, certo? O que eu estou lhe falando é o seguinte, o senhor não pode oferecer uma assessoria jurídica para os profissionais, né? Mas o senhor pode ter uma fiscalização sobre o aspecto jurídico, saber se realmente aquela vantagem específica que ele está lhe questionando, ele tem suporte jurídico para ele realmente, enquanto profissional, como no exercício profissional adequado, ele está recebendo ou não, ok? Ele pode me questionar se ele teria direito a receber determinada bolsa. Bolsa agora está cobertado pelo acórdão do TCU, mas é aquilo que nós falamos, né, Gilberto? A ideia da qualificação. A bolsa está relacionada à qualificação profissional. Então, isso aí eu navego com tranquilidade nessa questão. Ah, mas eu quero saber se ele tem um direito X. Tem que pegar o seu assessor da área jurídica e falar assim, meu caro, traga para um denominador comum isso aqui. Qual é o denominador comum? É a ideia da qualificação. Consegue fazer aquele direito ser lido em termos de qualificação profissional? Consigo. Então, pronto. É a ideia de fazer, não é uma análise jurídica da coisa, mas é uma engenharia reversa. Onde que eu quero chegar? Aqui. E é possível construir muita coisa assim. Eu não sei se eu compliquei mais, mas... o plano de saúde para os profissionais que são registrados ou plano de saúde para os empregados e dirigentes do Conselho. Os profissionais registrados. Vou entregar isso aqui para aquela. Agradece bastante para ela. Tá bom.
Olha só, isso a ideia aqui é se os conselhos poderiam oferecer plano de saúde para os profissionais registrados, né? O parâmetro para os senhores é o seguinte: quem tiver curiosidade, vai pegar a palavra, como é que é o nome? É entidade de autogestão vinculada ao CONFEA, mútua. Vai pesquisar o processo da mútua no TCU. Eu acho que o TCU não tem acordo plenário ainda nesse sentido, mas a mútua é para os empregados e dirigentes, não é para os profissionais registrados. Então, o TCU vai decidir se o valor da anuidade pode ser utilizado para financiar uma entidade de autogestão. Essa resposta está lá. Agora, por exemplo, tem N formas de solucionar isso. Então, por exemplo, eu posso alterar o meu projeto de lei, alteração legislativa. Vou lhe falar uma coisa, dificilmente o parlamentar vai rejeitar algo nesse sentido. A Lei 812 de Servidor Público tem um artigo 230 específico sobre isso, né? Assistência farmacêutica e assistência à saúde do servidor. Então, eu posso ter um projeto de lei encabeçado por deputados para colocar isso. E aí eu prevejo uma parcela da anuidade para destinação para isso. Agora, olha só, uma coisa que pode ser feita é o seguinte: eu posso tentar trabalhar a ideia de um convênio, porque são consideradas autarquias, então a autarquia pode celebrar convênio. Aí a portaria interministerial 507/2011, que prevê as regras para convênio. Eu posso celebrar um convênio com outra entidade sem fins lucrativos, para prestar assistência à saúde aos profissionais, sem despesa. Eu estou aqui tentando facilitar o caminho. O senhor me faz uma pergunta complicada dessa assim de plano, é muito difícil, entendeu? Então, olha só. Aí o que acontece? Como é que a gente gera remuneração nisso aí? De N formas. Então, por exemplo, tem contratações, teve uma vez teve o seguinte: a Polícia Federal fez uma contratação de manutenção de veículos. E aí o preço deu negativo. Como que o preço deu negativo? Era uma tabela, o preço, e a empresa que ganhou, ela falou o seguinte: eu vou te dar 2% de desconto sobre esse teu preço aí. O critério era, quanto que você vai me cobrar de taxa de administração? A empresa entendeu, eu não vou te cobrar taxa de administração, eu vou te dar uma taxa zerada, era 0% na época. Em síntese, ia prestar o serviço de graça. O TCU mandou parar a contratação, nós fomos fazer a defesa, isso passou no plenário depois. Como é que a empresa tinha a remuneração dela? A empresa tinha remuneração através dos terceiros. Então, por exemplo, ela prestava manutenção, mas o posto que fazia, colocava o óleo no veículo, pagava um valor para a empresa, o posto que lavava o carro pagava um valor para a empresa, o fornecedor do filtro pagava um valor para a empresa, e aí o tribunal acabou aceitando. Então, o que eu quero lhe dizer com isso? Tem formas de ter remuneração nesse tipo de questão e poder atender os profissionais, tá? Depende de fazer uma modelagem adequada. O senhor é de qual conselho? O senhor falou isso? Vai ter a dificuldade de suplantar o entendimento que a anuidade é uma natureza tributária para fazer a fiscalização profissional. Perguntas.
Ah, pode. Não, aí pode. Mas tem que ter certas cautelas, entendeu? Porque, ó, você quer ver uma coisa? Olha a complicação de vocês. Quer ser autarquia? Então, eu vou falar um negócio. Princípio da unidade de tesouraria. Quem é autarquia não pode receber receita extra-orçamentária. O que é receita extra-orçamentária? O recurso da autarquia só vem do orçamento público, só vem do tesouro. Então, por exemplo, uma autarquia, quando faz concurso público, ela recebe a taxa e paga a empresa que faz o concurso. Antigamente, a empresa recebia o recurso e se pagava e o restante devolvia para a autarquia. Então, tem essas complicações de interpretação. Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, pensar, mas eu poderia criar um fundo específico, criar uma norma desse fundo e, através desse fundo, eu fazer uma gestão dessa assistência à saúde, entendeu? Aí, pode-se construir algo nesse sentido, assim. Por gentileza, nós estamos no avançar da hora, para a gente não ficar nessa conversa, porque é importante, é muito importante, até peço para depois entrar em contato para a gente poder... É um assunto extenso, importante, eu acho que dá para estabelecer um contato após o nosso... Claro. Até pelo fato do estender da hora, nós temos apenas um tempo para a última pergunta do nosso colega técnico. Temos aqui também, é que o nosso tempo já se esgotou em muito. Oi? Já estava marcado. Jacques, conselheiro Lauro, do Estado de Tocantins. De acordo com as suas observações, pelo que eu entendi, a nossa funcionalidade, seguindo o regulamento como autarquia pública, como entidade pública da administração direta, ela está totalmente equivocada em relação ao nosso objetivo como Conselho Regulador de Profissão? Está completamente, não entendi o final. Em relação à sua explanação, nosso Conselho está totalmente equivocado em relação ao nosso objetivo como Conselho Regulador de Profissões? Não. Eu quis dizer que isso que eu estou te falando em questão da administração nossa, da forma de nós gerenciarmos o nosso Conselho. Está equivocado ou não? Não. Eu acho que vocês têm que trabalhar certas questões, porque vocês estão numa área de insegurança jurídica, ok? Então, por exemplo, está na lei que alguns conselhos têm que são entidades privadas. Alguns outros conselhos, na lei, por exemplo, Conselho Federal dos Técnicos, que são autarquias. O Supremo decide que são autarquias sui generis, né? A decisão, por exemplo, da DPF 36, entende as razões de decidir da DPF 36, é que os senhores são entidades não governamentais, não estatais. Se não são não estatais, não são autarquias. Então, estão numa zona cinzenta que precisa definir isso. Talvez uma lei geral sobre os conselhos profissionais, talvez não seja o momento adequado, e isso enseja algumas questões. Por exemplo, eu entendo que o modelo de responsabilização hoje dos conselheiros, dos dirigentes, por exemplo, quem é de uma diretoria executiva perante os órgãos de controle, é inadequado. Os senhores são responsabilizados como servidor público. E a visão é diferenciada dos conselhos profissionais, né? Então, eu acho que seria melhor para a gestão e flexibilidade que os senhores exigem, trabalhar com um modelo de ter normativos próprios para fazer compras, contratações, sair dessa amarra da necessidade de lei, aplicação da lei de licitações. Então, N questões precisam ser resolvidas que não estão resolvidas, tá? Então, é isso, tem que tratar essas questões. Vamos fechar, então, com a última pergunta, o Valtércio, é isso? Para a gente poder fechar, até aproveitar, só informando aos colegas, em função do horário, a última palestra, ela teve que ser cancelada, que teria uma parte de auditoria, infelizmente em função da hora, para não estender mais o horário que temos aqui, tá bom? Até em respeito a vocês, e para a gente poder encerrar
a última pergunta do nosso amigo. Boa noite. A pergunta seria simples. O CFT-CRT não tem ainda um código de ética, não tem um código de conduta ainda, certo? E aí, a pergunta que eu faço para você. É lógico que depois que for institucionalizado esse código, esse ético e tudo mais, você pode, dentro disso, fazer essas tratativas administrativas para chegar a uma punição ou não. Como tratar os casos que já existiram de conduta anterior a essa aprovação desse código de ética do CFT-CRT? Os casos anteriores a essa conduta. Como enquadrar? Tá. Só esclarecendo, pergunta do colega, para esclarecimento. Na verdade, nós temos o código de ética do nosso conselho, que nós estamos passando por uma reformulação. Nós estamos com uma minuta em discussão e que pretendemos melhorar o nosso código. Quanto ao código de conduta, ele já está em fase também de conclusão, inclusive em processo de minuta de resolução. Logicamente que, diante da palestra que nós estamos aqui tendo o prazer de assistir, haverá contribuição ainda para que a gente feche todo o processo e traga melhoria para os nossos códigos. Ok? Então, nesse sentido. Tá. Bom, olha só. Quando eu estou falando, se dessa alteração resultar em imposição de uma sanção ética, eu estou falando de direito sancionatório. A ideia de direito sancionatório é o seguinte: todo direito sancionatório administrativo, por exemplo, multa aplicada por qualquer órgão público, uma sanção ética aplicada por um conselho, tudo que restringir direito é o chamado direito sancionatório. Então, o direito sancionatório, eu utilizo, por exemplo, os princípios gerais do direito penal. E lá eu tenho a impossibilidade de sancionar quando a conduta não era previamente definida. Isso também é uma questão de segurança jurídica. Então, por exemplo, 2018, eu sou responsável por determinada conduta. Em 2019, surge uma norma vedando aquela conduta, essa norma não retroage, só aplica daqui para frente. Então, sanções éticas que só foram previstas em norma agora, ela tem uma aplicação futura apenas. Tecnicamente, no direito, isso aí se chama retrotração da norma. É vedada a retrotração da norma para sancionar uma conduta não prevista na vigência dela. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem um parâmetro legal, tem na Lei 9874, é lei de ordem pública, isso aí, é lei do Processo Administrativo Federal. Lei 9874, artigo 2º, parágrafo único, é vedada até a interpretação de norma com caráter retroativo. Então, por exemplo, eu não atinjo o direito com interpretação retroativa. E a Lei 13.655 de 2018, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que se aplica à esfera judicial, administrativa, que os conselhos se inserem como autarquias, e a judicial, ela veda retroagir interpretação de lei, por causa da segurança jurídica. Então, se a conduta não está prevista, eu não posso sancionar. Tá? Ok. É isso. Podemos... Hã? O que é? DPF. O que é? Não, agora eu não entendi. A ação de declaração de preceito fundamental, o julgamento supremo, a DPF 36. Agora eu entendi. Então, posso falar um segundo? Pessoal, quem quiser, anote aí o meu telefone, manda o WhatsApp depois. A de espalha?
é 9... Ah, não tem problema não. 9951... O DDD. DD 61... Vamos lá, começar pelo 619 9951 1707. Ok. Manda um WhatsApp que eu respondo lá depois se eu souber. Ok, doutor Jacques. Nesse momento, convido o Bernardino José Gomes, que é o diretor de fiscalização em normas, ele juntamente com Anchieta e com o Jonildo fará uma entrega de um brinde, por favor. Então, doutor Jacques, nós já estamos agradecendo aqui pela brilhante palestra, com certeza veio agregar conhecimento, preparo no trato das nossas normas e resoluções. Então, nós agradecemos de todo nosso coração e gentileza, e que com certeza a gente vai conduzir o nosso conselho dentro daquilo que estiver da melhor forma possível tratado na lei. Então agora nós vamos presenteá-lo aqui com uma lembrança por conta da sua contribuição. Então muito obrigado aí, e aqui o presente. Obrigado, doutor Jacques Riolon, aos moderadores desta palestra. Agradecemos imensamente a presença de vocês. Agora é hora de descansar. Amanhã é o grande dia, o dia do técnico industrial. Aproveitem, descansem. Amanhã será um dia muito especial para todos nós.